Eu quero usar esse vídeo para te falar um pouco sobre a farsa na internet de alta performance, sobre as pessoas que ficam tentando te vender uma ideia que não é necessária. Tem gente que fala na internet que você tem que se sacrificar o dia inteiro, que você tem que trabalhar demais para você conseguir ganhar dinheiro, que você precisa dar tudo de si para você conseguir fazer as coisas que você quer, para progredir, para emagrecer, para ter músculo, para ficar rico, para ter sucesso e clientes. E, gente, é claro que a gente tem que se esforçar, só que esses vídeos eles estão preocupantes. Eu tô vendo vídeos na internet que falam pra você assim, ó, o título do vídeo era mais ou menos isso aqui. Como que você faz para entrar na caverna e voltar como outra pessoa? Suma por 30 dias e volte com sucesso. Suma por um ano e volte milionário. E várias coisas assim. Coisas que remetem ao extremismo. Ou seja, para de fazer tudo o que você está fazendo, faz tudo o que eu estou te falando, que daqui a pouco, se você tiver aquela força emocional absurda, necessária para você conseguir fazer isso, você vai ser uma pessoa incrível. E o problema disso é que as pessoas pregam uma ideia de que você precisa, por exemplo, focar no seu projeto o dia inteiro para esse projeto dar certo. De que você precisa pensar em ganhar dinheiro o dia inteiro para isso dar certo. E, gente, ninguém faz isso. As pessoas não agem assim para que as coisas deem certo, porque isso simplesmente é insustentável. Então, se você, por exemplo, vamos supor aí que você pega um desses vídeos e você entende, ó, durante 3 meses eu vou desaparecer das redes sociais, eu vou focar totalmente no meu corpo, eu não vou comer um grão de açúcar, eu vou fazer só o meu treino, a minha dieta e o meu trabalho, porque na hora que eu voltar, todo mundo vai se espantar. Na hora que você voltar, todo mundo vai se espantar, porque de fato você sumiu e você vai voltar diferente. Agora, na hora que você voltar, você voltou. Você vai voltar para a sua rotina, você vai voltar para coisas que são agradáveis, porque é impossível você manter a sua mente fora da zona de conforto a vida inteira. Você não vai conseguir. Aí tem uma chance gigantesca de você ter uma compulsão. Compulsão pelo quê? Por tudo que você abdicou. Por ver série, por ver filme, por fazer passeios e comer coisas diferentes, por comer açúcar, por não treinar, preguiça. Tudo isso pode acontecer. E aí você teve aquele boom, você ficou maravilhoso ou maravilhosa e você vai perder tudo isso. Porque você não vai conseguir ficar a sua vida inteira fazendo esse tipo de esforço que você teve que fazer para chegar naquele ponto. Então pensa que se para chegar aqui eu tive que me esforçar X, se eu vou me esforçar menos um X depois, eu não vou ficar nesse mesmo patamar, eu vou regredir. É como se fosse algo que precisa ser mantido. Logo, não faz sentido sair da minha zona de conforto dessa forma. Então entende uma coisa que vai ajudar a sua vida a progredir muito. Você precisa se dedicar, você precisa se esforçar, mas você não precisa criar paranoias com isso. Gente, eu vou dar uma ideia para vocês sobre a minha vida para vocês terem uma noção, tá? Por exemplo, todo dia eu tenho um lazer. Isso aqui eu falei até no meu treinamento. Todo dia eu faço coisas prazerosas para mim. E eu gosto muito de jogos. Jogos online, jogos de videogame, por exemplo. Adoro, até prefiro do que conhecer pessoas. Diga-se de passagem. Então, todo dia eu tenho meu momento de jogos. Eu sento, eu jogo, eu como uma coisa que eu gosto. Todo dia eu tenho momentos com a Rafa, eu tenho momentos pro meu relacionamento, tempo de qualidade. Todo dia eu assisto série. E não é um episódio, não. Eu assisto um monte de episódios. Talvez 5, tem dias que é mais, tem dias que é menos, depende de como que tá a agenda. Mas todo dia tem lazer. Agora, todo dia também tem trabalho. Todo dia. Eu não folgo, eu não paro domingo, eu não paro feriado, eu não paro Natal e Ano Novo. Não, todo santo dia tem trabalho. Então todo dia eu vou pegar e vou gravar. Todo dia eu vou estudar um pouco. Todo dia eu vou atender os meus pacientes. Ou seja, a vida tem que ser equilibrada e isso dá muito certo. Sabe por quê? No final das contas, gente, a gente assim consegue ganhar dinheiro, a gente consegue ter prazer, a gente consegue ficar feliz e a vida vai caminhando. Eu já tive um momento na minha vida que eu parava tudo para me dedicar a alguma coisa, tá? Já tive esses momentos. Alguns momentos desnecessários, eu não precisava daquilo, outros poucos necessários. Então, em alguns casos, você vai ter que se dedicar demais por alguns momentos, alguns casos, mas isso não pode ser o todo na sua vida durante muito tempo. Qual foi o momento que eu me dediquei demais? Ó, que eu precisei. Quando eu trabalhava de vigilante, eu trabalhava da noite, 12 por 36. Aí eu dormia um dia em casa, o outro dia eu estava trabalhando. Era da noite, 7 da noite às 7 da manhã. Então assim, eu chegava em casa caindo de sono, não tinha dormido. Tinha dormido lá no horário de janta, por exemplo. Aí na hora que eu chegava em casa, ao invés de dormir, eu tinha que estudar, porque eu estava desenvolvendo a minha carreira que viria a ser isso que eu faço hoje. Então eu ficava ajoelhado no chão, caindo de sono, com o joelho doendo, mas lendo.
E na hora que eu não aguentava um pouco ficar assim, eu ficava andando para casa fora. Aí na hora que o sono batia de verdade, o que eu fazia? Eu pegava uma caneca grande de café, forte, tomava aquela caneca toda de uma vez e deitava para dormir e colocava meia hora no celular para despertar. Nessa meia hora eu descansava, a cafeína tinha fazido efeito e eu levantava e ia fazer as coisas de novo. Aí eu voltava sem sono. Só que, gente, isso destrói. A gente cansa demais. Então eu aguentei fazer isso por poucos meses. Foram coisa de 4 meses, 5 meses mais ou menos, eu não lembro exatamente. Mas depois eu estava destruído. Aí eu já tinha estruturado um pouco aquilo que eu ia fazer e deu para pegar mais leve. Aí eu voltei a ter lazer, eu voltei a ter descanso. E isso foi uma vez na minha vida. Uma vez só. Ou seja, tem gente que não vai nem precisar fazer isso. Pessoas talvez que não precisam trabalhar em 2 lugares em paralelo. Talvez você mora com seus pais ainda, você não precisa fazer isso, você pode só estudar. Talvez você tem condições melhores do que eu tinha no começo, e aí você pode só estudar, você tem ali uma renda para se manter, uma renda passiva, quem sabe, né? Então, assim, não é necessário para todo mundo. E aí, assim que eu pude, eu voltei para a minha vida confortável, confortável com o trabalho. Só que o que a gente vê nos brasileiros, principalmente, gente, o povo brasileiro tem uma crença de que tem que trabalhar de segunda a sexta, que tem que folgar sábado e domingo, que tem que tirar férias, que quando está em férias não pode trabalhar. Tem uma crença de que depois das 6 horas não responde mais ninguém, das 18, né? E aí essa pessoa fica com isso na cabeça. Aí a pessoa cansa, porque naquele momento que ela está no trabalho é só trabalho. Ela não foca em mais nada, é só aquilo. E aí quando chega final de semana, nossa, ela está exausta. Aí ela vai aproveitar o final de semana. E aí no domingo ela já pensa, nossa, amanhã é segunda. Ela já fica triste. Ou seja, o trabalho começa a ser uma coisa ruim, o descanso começa a ser uma coisa escassa e a pessoa fica mal. Então quando você quebra essa mentalidade e você entende que não existe essa diversificação, poxa, se é domingo e alguém quer me pagar, é claro que eu vou receber, deixa a pessoa pagar, poxa, eu vou trabalhar sim. Então eu vou trabalhar e vou descansar, vou trabalhar e vou descansar. E aí eu gosto de adotar muito a filosofia de que eu descanso quando eu estou cansado. Eu faço alguma coisa divertida quando eu sinto vontade. Eu trabalho quando eu preciso. Então eu vou fazendo essa oscilação. E chega um momento que você gosta, tá, gente? Tem um momento, por exemplo, que eu comecei a gostar de trabalhar. Então, às vezes, eu tô lá vendo série, eu já tô ansioso, eu quero trabalhar, e eu venho e trabalho. Eu quero ler, eu quero estudar, e eu vou e estudo. Só que a gente começa a respeitar mais a nossa mente. A gente começa a parar com exageros, a gente começa realmente a fazer aquilo que a gente precisa, quando a gente precisa, sem a influência das pessoas. E aí tem gente que chega pra mim, quando a gente conversa, e fala, nossa, eu mandei mensagem pra vocês no domingo, de madrugada, vocês responderam. Eu falei, ó, a gente estava acordado. E a pessoa assusta, caramba, ninguém faz isso. Eu falei, pois é, e deveriam, porque você fazendo isso, você consegue ter uma vida prazerosa. Ora, se eu estou acordado, por que não responder? Se eu estou querendo descansar, por que não descansar no meio da tarde de uma segunda-feira? Você entende? Eu não preciso de um horário para as coisas. É claro que, gente, isso vai variar, tá? Porque talvez você é CLT, você não consegue fazer isso. Mas pega essa ideia e aplica da forma que der para você. Talvez você vai conseguir fazer umas coisas diferentes. Talvez você já está abrindo seu negócio e dá para você pensar assim, quando eu era CLT não era tão maleável, mas aí eu colocava algumas coisas para ficarem mais agradáveis os dias também. Então, assim, pensa nisso, você não precisa sair da sua zona de conforto. Você precisa ficar na sua zona de conforto e expandi-la. Ou seja, se hoje é confortável para você ficar em casa vendo série jogando, daqui a pouco pode ser confortável ficar em casa vendo série jogando, estudando meia hora por dia. Poxa, só meia hora, dá para fazer, não dá? Aí na hora que ficar confortável, poxa, então agora eu vou treinar também. Ficou confortável? Agora eu vou fazer dieta também. Só que eu não vou fazer dieta restrita, eu vou cortar o açúcar. Ah, ficou muito bom. Não estou comendo aquele mundo de açúcar que eu comia. Legal, então agora eu vou começar talvez a calcular minhas proteínas. Aí eu vou expandindo. Chega um ponto que vai ser confortável trabalhar, vai ser confortável fazer dieta, eu não vou ficar estressado com nada disso e vai ser sustentável. E é isso que vai fazer você progredir, é você ter constância, é você ser disciplinado para fazer o que é preciso por tempo indeterminado. Tem vídeos que eu posto, gente, que não dá 10 mil visualizações. E aí eu continuo postando. Aí dá um vídeo, nossa, 300 mil, 500 mil, 5 milhões, já chegou nesse ponto. Aí é legal, né? Ou seja, só que para chegar nesses pontos de sucesso tiveram várias coisas ruins assim, no sentido de não deu resultado, e depois vai ter de novo. Então a gente vai caminhando, sem se preocupar tanto assim com aquele resultado imediato, que aí chega um ponto que você consegue progredir. E isso fez a diferença no meu financeiro também.
Quando eu era vigilante, ganhava 2.500. Depois foi só aumentando. Aí chegou o ponto que eu ganhei 10 mil, 20 mil, chegou o ponto que foi 30 mil, e depois foi 50 mil, e aí eu fui fazendo comparações mentais com aquilo que eu queria, com aquilo que eu achava que eu nunca ia alcançar, com o que eu estava alcançando, e foi só aumentando. Então, assim, sem aquele esforço desesperado de ficar o dia inteiro fazendo as coisas. E, gente, eu posso dizer com tranquilidade para vocês, as pessoas de sucesso, elas não fazem isso. E por que eu digo isso? Porque eu atendo pessoas que ganham muito mais do que eu, pessoas que têm muito, mas muito dinheiro, pessoas muito bem-sucedidas. E as pessoas têm lazer, elas descansam. Aí na hora que elas postam um vídeo, aí elas falam que elas não descansam, elas falam que elas ficam o dia inteiro fazendo as coisas. Só que não é verdade, você não precisa fazer isso. Só que quando a pessoa fala que você precisa, ela meio que cria ali uma necessidade de você continuar vendo ela. Porque, obviamente, se ela vai te dar motivação para fazer uma coisa importante, você vai comprar o conteúdo. Então é importante você discernir entre essas coisas, tá? Cuidado para você não entrar aí num excesso de trabalho, para você não ficar cansado demais, para você não ficar depressivo, porque as coisas não estão funcionando, para você não quebrar mentalmente, tá bom? Me conta se esse vídeo te ajudou. Se ajudou, deixa um comentário para eu saber que você gostou. E se precisar da minha ajuda como profissional, como mentor, tem informações aqui na descrição, tá? Vai ser um prazer trabalhar no seu caso. Obrigado pelos compartilhamentos, gente, vocês são incríveis.